Muito se fala hoje em positividade, muita gente fala inclusive sobre positividade tóxica. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade e felicidade corporativa, sou CEO e fundador do Roubini Institute Brasil e quero mostrar para você que felicidade é coisa séria. Se você ainda não está me seguindo em nenhum canal, começa a me seguir agora ou depois de assistir esse vídeo, se você entender que esse conteúdo é importante para você. Clica no sininho para receber novos conteúdos e convida as pessoas que você gosta para participar dessa grande comunidade. Afinal de contas, para que serve mais positividade? O que é essa tal positividade tóxica? Veja só, em um dos meus vídeos eu explico o que é a psicologia positiva. Qual é a diferença entre a psicologia positiva e a psicologia tradicional? Mas a verdade é que a psicologia tradicional dedicou muito esforço e tinha muito conhecimento sobre o papel das emoções negativas na nossa vida. A psicologia tradicional sabia o papel ou a importância do medo, da raiva. Inclusive, quando a gente estuda as etapas evolutivas de uma criança, todas elas são baseadas em emoções negativas. Angústia, medo, ira. A psicologia tradicional se esforçou muito e conhece muito sobre as emoções negativas, mas sabe de uma coisa? Sabia-se muito pouco das emoções positivas. Tem uma razão para isso, tem duas razões para isso. A primeira é que, do ponto de vista evolutivo, as emoções negativas sempre foram fundamentais para o ser humano. Quer ver? Imagina seres humanos lá da pré-história. Os homens das cavernas. Imagina dois amigos que saem para passear todo dia. E, de repente, no meio desse passeio, uma moita começa a balançar. Um dos amigos tem certeza que de trás da moita vai saltar um tigre dente de sabre. E em 30 segundos, ele está em cima de uma árvore com duas pedras na mão. Ele fugiu e já está preparado para se defender. O outro amigo, quando vê a moita balançando, ele tem certeza que atrás da moita ele vai encontrar um esquilo. E ele sempre sonhou em tocar no pelo fofinho de um esquilo. Você concorda comigo que talvez, depois de 30 ocorrências como essa, talvez de fato tenha um tigre dente de sabre atrás da moita? E o que vai acontecer com aquele amigo que sempre tinha visão positiva e achava que ia sair um esquilo de trás da moita? Virou jantar. Do ponto de vista evolutivo, portanto, nós carregamos uma genética muito mais carregada com a capacidade de perceber o negativo. A gente chama isso de viés da negatividade. Isso é um fenômeno genético, evolutivo e cultural, né? O seu filho chega em casa com um boletim. 16 notas azuis e uma vermelha. Qual a primeira que você aponta? Mesmo que ele tenha melhorado nas 16 azuis. Feedback de empresa geralmente acontece quando? Quando você está indo bem, normalmente bem, ou quando você comete algum erro. Culturalmente também nós temos a tendência de focar sempre no negativo. Então, essa é a primeira razão da psicologia tradicional ter focado muito mais os seus estudos nas emoções negativas do que positivas. A segunda razão é que as emoções positivas são muito mais fortes do que as negativas, muito mais marcantes. Segundo alguns pesquisadores, o negativo é muito mais forte que o positivo. Um deles, inclusive, brinca e diz que as emoções negativas são como velcro, elas grudam, marcam. A positiva é como teflon, ela escorrega, eu mal percebo ela acontecendo. Então não tinha, aparentemente, muito interesse em se estudar as emoções positivas. Afinal de contas, que papel ela poderia ter na nossa vida? Mas nada na evolução, nada no processo de evolução acontece por acaso ou existe por acidente. Então as emoções positivas têm que ter um papel. E foi isso que a professora e pesquisadora Barbara Fredrickson decidiu fazer. Ela é a maior pesquisadora sobre as emoções positivas no campo da psicologia positiva. E ela começou a querer entender, mas qual é o papel das emoções positivas na nossa vida? Qual é a importância delas? Eu já sei por que eu sinto medo. Quando eu sinto medo, o meu corpo ativa um modo de defesa, de fuga. Meu coração bate rápido, o meu sangue é enviado para os membros para eu poder correr, atacar. Eu fujo, eu ataco, eu me preparo. Isso é bom, isso é importante. Mas por que eu sinto amor, contentamento, gratidão? Qual é a alegria? Qual que é a importância disso? E durante as pesquisas, a Barbara Fredrickson construiu a sua teoria do ampliar e construir, a teoria do broaden and build. E você pode
conhecer essa teoria no livro Positividade, já traduzido para o português. O que essa teoria quer dizer? O que quer dizer ampliar? Veja, todos nós achamos que quando a gente olha para o mundo, a gente vê a realidade como um todo. Mas a grande verdade é que a gente tem um olhar muito limitado sobre a realidade. A gente tem um foco muito centrado. A Barbara Fredrickson, ela fez experimentos colocando indivíduos frente a uma imagem grande na parede. E ela estimula esses indivíduos com emoções positivas e negativas. E o que ela percebeu foi o seguinte: o indivíduo estimulado com emoções negativas tinha uma tendência de ver uma imagem muito mais afunilada, muito mais central, sem ter uma percepção periférica muito grande. Isso é muito importante e é lógico, inclusive, né? Imagina se você está andando com seu filho num parque, você vê uma cobra na sua frente e de repente você começa a procurar periquito no céu. Claro, quando a gente sente uma emoção negativa, o nosso foco se afunila no objeto daquela emoção e por isso que a gente fica ruminando tanto a emoção negativa. Faz sentido? Mas e quando eu sou estimulado com uma emoção positiva? A Barbara Fredrickson fez isso. E o que ela percebeu é que a visão do indivíduo se torna mais ampla. A visão periférica maior. Ele percebe mais da imagem. Ou seja, em outras palavras, a minha visão se amplia. Teoria do ampliar e construir. Em outras palavras, quando eu estou vivendo mais positividade, o meu cérebro é mais capaz de ver mais, de perceber mais da vida, de jogar fora a ditadura do ou e perceber a beleza do e. Sim, eu tenho problemas e olha as coisas boas que eu tenho do meu lado. Eu começo a perceber mais coisa e quando eu percebo mais coisa, eu me torno mais criativo. Eu consigo encontrar respostas diferentes, inovadoras para o meu problema. Não é por acaso que o Ministério da Felicidade, sim, existe um Ministério da Felicidade lá em Dubai, fica no mesmo prédio do Ministério da Inovação. Porque a gente sabe hoje que pessoas mais felizes são mais criativas. Empresas, organizações que investem em ambientes de mais bem-estar e felicidade têm 300% mais inovação. Segundo Shawn Achor, que foi um pupilo do professor Tobin Shahar lá em Harvard, o nosso cérebro foi preparado para funcionar muito melhor no positivo do que no neutro ou no negativo. Quando a gente está vivendo uma emoção positiva, portanto, a gente vê mais da vida, percebe mais, nossa imagem, nossa percepção do mundo se amplia. Faz sentido? Mas isso não é tudo. A Barbara Fredrickson descobriu um outro benefício da emoção positiva, que é o benefício do construir. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte: você acordou numa quarta-feira comum, depois de uma noite muito mal dormida, porque você brigou a noite inteira com seu parceiro, com a sua parceira, não dormiu direito, acordou de manhã ainda com raiva, não tomou café da manhã, pegou um trânsito horroroso para ir para o trabalho, para fazer um trabalho que você não gosta, com uma equipe que você não admira, um chefe que você não respeita. E ainda por cima, está chovendo muito e o vidro do seu carro não fecha, então você está tomando chuva. Aí imagina, nesse dia de raiva, onde tudo está acontecendo errado, você está sentindo uma raiva danada do dia todo. Imagina que aquele espertalhão, no trânsito, você querendo chegar no trabalho, ele vem pela sua direita e resolve te dar aquela fechadinha para entrar na sua frente. O que você tende a pensar, a dizer, a sentir quando isso acontece? Se você é como a maioria das pessoas, você tende a sentir raiva. Você tende a... Algumas pessoas até gritam, colocam a cabeça do lado de fora do carro, começam até uma briga. Eu já vi pessoas, inclusive, acelerando o carro. Não, na minha frente você não entra. Concorda comigo? Quanto tempo essa emoção fica com você? Gente, às vezes o dia inteiro. Você leva essa raiva que você sentiu o dia inteiro e nem percebe. E começa a tratar as pessoas e se relacionar com aquela raiva ainda em você. Agora pensa num outro dia, uma quinta-feira da semana seguinte. Você foi dormir depois de uma maratona de Netflix com seu parceiro, sua parceira, dormiu bem pra caramba, tomou um maravilhoso café da manhã, deu aquele beijo gostoso no seu filho na saída de casa, pegou um caminho sem trânsito, vendo aquele sol maravilhoso, ouvindo a música que você mais gosta no carro, feliz, num dia bom, indo trabalhar num projeto que você queria começar com aquela equipe dos sonhos e com um chefe que você admira e respeita. De repente aquela pessoa vem pela direita e resolve entrar na sua frente. O que você tende a fazer? Se você é como a maioria das pessoas, você tende a fazer o seguinte: pode entrar. Inclusive dá até uma freadinha para ficar mais fácil para a pessoa entrar. Concorda comigo? A nossa tendência é essa. Quanto tempo essa emoção boa fica com você? Já foi. Ela não fica. Ela não dura um segundo. Lembra? A emoção negativa é como velcro, ela grudou em você. A emoção positiva é como teflon, ela já foi, eu nem percebi.
A teoria do ampliar e construir mostra que no fator construir, quando eu sinto uma emoção positiva, eu avalio os fatos da vida sob um viés positivo. É como se eu colocasse uma lente positiva e eu olhasse para a vida de um jeito diferente. Ou seja, cada fato da vida igual ao outro, eu começo a ver de um jeito melhor. O mesmo fato, sob uma ótica, emoção negativa, aumenta a minha raiva, o outro me deixa bem. Mas apesar da emoção durar muito pouco, né, porque a emoção positiva ela é passageira, quando eu faço isso, e faço isso de novo, de novo, de novo, eu vou construindo mais emoção positiva. Quanto mais eu uso essa lente positiva, mais eu vou construindo emoção positiva ao longo da minha vida. E tem um fator mais importante ainda. Quanto mais eu pratico este novo olhar de procurar o positivo ao longo da vida, e eu vou gravar um vídeo aqui explicando especificamente como você pode fazer isso, você começa a construir, lembra a teoria? Ampliar e construir. Você começa a construir em você o que a gente chama em psicologia positiva de autocapacidade. A autocapacidade não de mudar o mundo. Durante a pandemia, durante uma dificuldade, durante um problema no trabalho, você talvez não consiga mudar tudo. Mas você começa a perceber que você tem autocapacidade de moldar o seu dia para um dia um pouquinho melhor. Quanto mais positividade você constrói, mais criativo você fica, mais inovador você fica, melhor o seu cérebro funciona e mais você constrói em você autocapacidade para direcionar o seu dia para um dia um pouco melhor. Lembra que eu disse num outro vídeo que as escolhas e comportamentos são um fator preponderante no nosso bem-estar e felicidade? Quando você constrói mais positividade, você tem mais capacidade de continuar fazendo escolhas positivas e construtivas rumo à vida que você mais quer. Essa então é a famosa teoria do Broaden and Build da Barbara Fredrickson. Construir uma vida mais positiva, portanto, inclusive o próprio modelo Spire fala sobre isso no item emocional do Spire, é fundamental. Muita gente hoje fala sobre positividade tóxica. Veja, eu gravei um outro vídeo onde eu falo sobre a diferença entre psicologia positiva e autoajuda. A pior coisa que você pode fazer para ver uma vida mais feliz é ignorar a vida como ela é e fingir que está tudo bem. A positividade tóxica é quando você fica pedindo para uma pessoa que está sofrendo para pensar positivo, ou quando você fica se cobrando isso. O que você precisa fazer é viver a vida como ela é e escolher devagar, um passo de cada vez, construir essa autocapacidade de ver um pouquinho mais, de perceber um pouquinho mais da vida e não de ficar fingindo uma positividade que não existe. Só não esquece, seu cérebro funciona muito melhor no positivo do que no neutro ou no negativo. E existem ferramentas cientificamente validadas para te ajudar a ver a vida e a construir cada vez mais positividade.